Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Nós estamos no capítulo 10, a paciência. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus 5, 9. A mais remota hipótese de considerar-se Jesus como Deus repugna ao esforço desenvolvido pela psicologia profunda e pela razão, que discorda veementemente da possibilidade de um Deus-homem ou de um homem-Deus, configurando o Criador Supremo vestido pela tangibilidade transitória para vivenciar postulado por ele concebido, envolvendo-se em interpretação mitológica que deságua no ultrapassado labirinto conceitual do mistério para o ainda precário entendimento da criatura. Nesse sentido que o evangelista João perempsia quando afirma: ninguém jamais viu a Deus, que está em João 1,18. É da mais recuada antiguidade, mesmo modernamente em diversa cultura do Oriente, a conceituação da humanização divina, assim como da divinização humana. Em frontal agressão ao bom sentido, da lógica e da criação. Conceber-se o absoluto sintetizado no relativo é torná-lo finito, palpável, retido em pequenez, sem atributo que o caracterize, diminuindo-lhe a grandeza da infinitude e causalidade, que somente se explica a si mesma. Porém, a visão de um Jesus homem, que compreenda a necessidade da paciência para que seja conseguida a meta desafiadora, dá muito mais sentido lógico e ênfase ao seu ministério, do que se for o próprio Deus revestindo-se de uma forma tão desnecessária quão absurda. Então, ela vai trazer que essa visão do Jesus homem, que faz o abarcamento da imperiosidade da paciência para lograr a meta desafiadora, dá muito mais sentido lógico, enfatizando seu ministério, do que se fora Deus mesmo revestindo-se de uma forma tão absurda quanto desnecessária. Era um homem dotado de extrema paciência, conhecedor do passado das almas e previu seu futuro, como resultado da conduta e do empenho a que se entregasse. Então, Jesus, ele tinha uma paciência extrema, mansuetude, conhecia o passado da alma, previu seu futuro como resultante da conduta e do empenho que o indivíduo se entregasse, e que ele sabia. A paciência também pode ser considerada como a ciência pacífica, por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método, confiança tranquila, em favor da renovação do orbe e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus, que representam toda a paz. Então, ela vai explicar que a paciência também poderá ser considerada como essa ciência da paz. Por isso, Jesus exarara, bem-aventurado o pacífico, aqueles que laboram com método, confiança tranquila, serena, e em favor da renovação do orbe dos seus indivíduos, conseguindo ser chamado filho de Deus, que representa, englobando toda a paz. Essa deve constituir a meta do ser pensante, que luta em contínua tentativa de adquirir plenitude. Paz é tesouro, que não pode ser afetado em circunstância alguma, que a leve a desaparecer. E a paciência é sua exteriorização, porque é um mecanismo não violento de que se utiliza, visando alcançar o objetivo a que se propõe. Então, a paciência exteriorizará a paz por ser um mecanismo não violento de que se utiliza, visando alcançar o objetivo a que se propora. Conquista individual através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento
e descoberta do objetivo existencial, a paciência transforma-se em caridade, de essencial significado quando direcionada ao que sofre, ajudando com benignidade, trabalhando a resignação, que dela também se deriva. Há oculto sofrimento desvelado, muito variado e complexo, que são desafiadores do populacho. Aqueles que são mais vistos, às vezes sensibilizam os indivíduos, que se comovem e se oferecem para minimizá-lo, embora os populachos de aflitos, sofredores, se apresentem em desalinho pelas ruas, campos, vielas do orbe. Então, ela vai trazer a questão dos infortúnios ocultos, que pipocam no orbe e que vai significar essa ingência de levar lenitivo, porque o sofrimento oculto e desvelado, muito complexo e variado, nos desafiam. O que é mais visto, às vezes, sensibiliza mais o seu entorno, que se comove e oferece para minimizar a sua dor. Embora multidões de sofredores e aflitos se apresentem em desalinho do Oiapoque ao Chuiorbáquio, na viela, rua, campo. Todavia, aqueles que são ocultos, que poucos percebem, estiolando o sentimento mais belo do indivíduo, esse espera mão compassiva e coração paciente para auscultá-lo e escutar-lhe o gemido quase inaudível, arrancando da carne d'alma o espinho dilacerador que a mortifica. Nem sempre ou quase nunca a tarefa é fácil. Alguns seres se encontram tão doentes moralmente, tão descrentes da caridade, que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo perseverante paciência e desinteressada para os alcançar. E ter essa percepção do infortúnio oculto. Enxergar, ir ao encontro disso. Que quanto mais o espírito é elevado, mais ele tem essa intuição de encontrar essas situações para lenir. Como a gente tem um relato no Céu e Inferno, em que Kardec traz a Condessa Paula, que ao desencarnar, ela fora aspirada para um orbe feliz e já tinha tido várias encarnações na Terra de trabalho e miséria, que ela foi bem sucedida. E por sair com esse fortalecimento, esse recrutamento moral na sua circuitaria espiritual importante, ela pede a prova da riqueza. E ela vai dizer que queria estar segura da sua condição antes de aceitar a prova da abundância material, que é a mais escorregadia, que mais cilada oferece, a mais perigosa para o indivíduo. E é nesse sentido que ela quis ter várias existências no labor e na miséria, na privação, antes de aceitar vir e estar numa condição tranquila, financeira e de abundância, de acúmulo. E ela, nessa encarnação que ela vivera, em meio à opulência material, ela conseguiu, de maneira hábil, sábia, fazer diminuição de gasto onde ela morava, deixar uma parte da fortuna para os pobres, encontrar o sofrimento que se ocultava do populacho, de maneira que, ao desencarnar, ela teve a percepção de que tinha vencido, e mais essa proposta que ela fizera a si mesma. Por isso que a Joana vai dizer aqui que é desafiador você ir ao encontro da dor oculta, porque aquela que está visível é mais fácil, porque como fica sendo holofotada, tem como nos direcionarmos até aquela situação e levarmos uma assistência, um amparo, considerando a comoção que ocorre em torno. E enquanto isso está acontecendo, o indivíduo necessitado
de alguma sorte, ele está sendo ajudado. Mas aquela situação, como ela traz aqui, que o indivíduo está entre quatro paredes, numa cama de hospital, numa sarjeta, e que está desaparecido, para a percepção comum de um auxílio chegar até ele, é escutar e auscultar um gemido quase inaudível, arrancando da carne d'alma um dilacerador espinho que a mortifica. E é nesse sentido que o indivíduo nessa situação está esperando um coração paciente para o escutar e uma mão compassiva. É uma tarefa difícil identificarmos isso, porque existem pessoas tão doentes moralmente, tão descrentes da caridade, no ressentimento, na revolta, no ódio, que se faz agressivo, difícil de ser ajudado, o que exigirá uma perseverante paciência e desinteressada para os alcançar. Porque o indivíduo nessa situação, ele inclusive se fecha, se esconde, mesmo necessitado, precisando de um tratamento, de um direcionamento adequado para lidar com a sua situação. Através das suas reações afetivas encolerizadas, outros tantos constituem prova áspera, que a paciência deverá suplantar com compaixão, bondade. Então haverá outros tantos, através da sua reação afetiva encolerizada, constituindo uma prova áspera, que deverá ser suplantada pacientemente com compaixão e bondade. Quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana ferida, no seu voo de interior crescimento. Inclusive porque, do momento que você se aproxima para oferecer, pode vir uma reação violenta, uma expulsão na sua direção. Aquele que faz o bem sem esperar retorno, porque ele está imbuído do desejo de ser útil, abraçando o sacrifício espontâneo, no cimento, no sangue da abnegação, ele não se importa desse tipo de volta que aconteça na sua direção. Porém, precisaremos ter coragem e compaixão para descobrir o melhor meio de ajudar, quando podemos e devemos, e identificarmos se podemos, mas não devemos, ou devemos, mas não podemos, para haver esse discernimento, essa prudência, para que seja feito da melhor maneira possível. Nem sempre será fácil entender o desespero do outro, quando não se experimentou algo semelhante. Muitos são os fatores de aflição, desde pequenina dificuldade até exaustiva e quase insuportável expiação, todas exigindo paciência, visando ser atendida, solucionada. Então ela vai explicar que essa compreensão do desespero de alguém não é simples, sobretudo se não experimentei algo parecido. Muitos são os fatores aflicionais, desde uma pequena dificuldade até exaustiva, quase insuportável expiação. Todas exigirão paciência, mansuetude, visando ser atendida, solucionada. Paciência nos encoraja porque nos ajuda a enfrentar qualquer situação tomada pela ciência da paz. Jesus dera mostra significativa dessa conduta quando deixou de fazer muita coisa que parecia indispensável e solucionadora. Não se apressou em iniciar o ministério, senão quando o tempo havia chegado e a circunstância se fazia auspiciosa. Então, Jesus nos dá a mostra significativa da paciência, deixando de fazer muita coisa que parecia indispensável, solucionador. Não se apressara, não foi precipitado para iniciar o ministério, senão quando o tempo havia chegado e havia circunstância auspiciosa. Aguardara que João anunciasse quando aquele estava quase terminando o ministério, ele dera início ao seu conforme o anúncio da velha profecia. Submetera-se a toda injunção imposta pela revelação antiga que caracterizaria o Messias,
pacientemente aceitou a observação do Batista, que o testificou após o fenômeno da voz espiritual que se fizera ouvida, informando ser este o filho dileto, em quem me agrado, confirmando a independência entre o pai e o descendente. Passagem que está em Lucas 3:17. Jesus vivera a sua humanidade com singular elevação, suportando fome, dor, abandono, morte, sem impacientar-se, confiante, submisso, ultrapassando toda a barreira então conhecida a respeito de resistência humana, tornando-se um paradigma a ser seguido ao destroçar o que era comum, banal, corriqueiro, fixo, em torno dos indivíduos, o limite das suas forças. Porque Jesus ele vai atuar no limiar da sua força, mas uma força envergadural crística. Por isso que ele vai fazer a submissão da sua humanidade e vivê-la com essa elevação singular, suportando seja abandono, dor, suplício, fome, morte, sem impacientar-se, submisso, confiante, ultrapassando toda baliza então conhecida a respeito de resistência humana, tornando-se um paradigma a ser seguido. No percurso que ele leva a cruz até o Gólgota, de em torno de uns 600 metros, mostra a resistência que ele demonstrou. Porque todo machucado, sangrando, dilacerado, com um peso sobre ele, qual ele carregava, e por um trajeto de em torno de 1 quilômetro. Isso mostra como Jesus ele fez essa ultrapassância de toda barreira, que até então se tinha de resistência da criatura. Vai se tornar esse paradigma a ser seguido ao destroçar o que era comum, banal, corriqueiro, fixando em torno do indivíduo um novo limite da sua força. E que ele vai trazer que está no amor, na moralidade. Porque Jesus ele testemunha uma caridade que vem em choque com aquilo que se tinha até o momento naquela época, que era o olho por olho, a queimadura por queimadura, o dente por dente. Então, os indivíduos não conheciam um discurso diferente disso. E acaba que, quando isso vai ser trago por Jesus, impactou e fez uma ebriedade que levou o Marte a descer ao circo, ébrio de esperança, de consolo, porque ele vai nos dizer um novo paradigma, uma nova perspectiva, que ele correlacionará com o amor, sentido e vivido. Já se diz que um homem é um milagre, certamente um milagre da vida, transcendendo o convencional e conhecido, porque sempre se apresenta acima de qualquer interpretação e entendimento. A sua constituição física perfeita é maquinária incomum, sua emotividade extraordinária é mecanismo de altíssima sensibilidade, e o espírito viandante de mil jornadas constitui um enigma, para uma rápida definição ou profunda interpretação, estando, por enquanto, além do entendido, do divisado. Então, ela vai trazer que o homem é um milagre da vida, transcendendo o conhecido convencional, sempre se apresentando acima de qualquer interpretação e entendimento. Uma circuitaria física perfeita, traz uma maquinária incomum, emotividade extraordinária e mecanismo de altíssima sensibilidade. O espírito viandante de jornada mil constitui um enigma para uma rápida definição ou mesmo na profunda interpretação, por enquanto, além do entendido, alcançado, inabordável. Jesus, porém, humano, fora especial em razão dos seus valores. Tornou-se pequeno para fazer semelhante aos que o acompanhavam e não diminuiu a grandeza interior. Então, ele se fez diminuído para acompanhar, tornar-se semelhante àqueles que se aproximavam dele e não diminuiu a sua grandeza interior, sendo especial devido ao seu valor.
aquilo que ele cultivava, vazava. Ele se fez um novo biótipo, trazendo um conteúdo diferente ao convencional, aceito, realizando o antes impossível, graças à sua paranormalidade excepcional, demonstrando quem ele é. Então, ela vai trazer que ele faz um biótipo novo, traz um conteúdo diferente ao aceito convencional, choca, confronta, e por isso é perseguido, marcado de morte, realizando o antes impossível, graças à sua excepcional paranormalidade, demonstrando que ele é. Tornara-se para todos os tempos um desafiador convite que não pode ser desconsiderado, transformando-se em exemplo humanizado de toda possibilidade. Fora livre, atingir a culminância do amor imaginável, da paixão pela criatura a qual viera socorrer, conduzir como pastor que arrisca a vida para salvar do perigo ovelha tresmalhada. Então, para todos os servos, ele se torna esse convite desafiador que não pudéramos desconsiderar, nem poderíamos, transubstanciando-se em exemplo humanizado de todas as instâncias. Fora livre, atingiu a culminância do amor imaginável, da paixão pela criatura a qual viera socorrer e conduzir, mostrando essa canalização da paixão para o bem, arriscando a vida para salvar do perigo a ovelha que se tresmalhara. Sua ideia merece estudo acurado de ateu religioso, de místico, séptico, sendo unânimes ao afirmar que sua justiça social é irretocável, seu amor é incomum, rompendo com os tempos dos seus dias, antecipando um porvir que ainda não fora conseguido. Ainda hoje nós estamos patinando para assimilarmos e vivermos os ensinamentos de Jesus. Seu compromisso com o populacho de toda a época fez dele um revolucionário que não instiga ódio, a demonstrar que todas as criaturas são iguais, sem diferença de credo, de raça, classe, nação, na condição de filhos de Deus, seus irmãos, aos quais vieram ensinar como poderiam ser felizes. No entanto, não almejara que essa felicidade fosse lograda somente após a morte, mas no instante mesmo da renovação interior, que é o momento azado, visando aurir harmonia, paz, e tudo com inexcedível paciência, não antecipando informação que a mentalidade da época impossibilitada estivesse de entender, razão por que anunciara que enviaria o Consolador, que o mundo ainda não conhece, porque não pode suportar para fazê-lo. Espaço e tempo na sua dimensão encontram-se ultrapassados, valendo o momento hoje, a instância apresentada para encetar a marcha na busca de Deus. Então, ela vai trazer que o tempo e o espaço, na sua dimensão, encontram-se ultrapassados. Vale o momento hoje, o agora. A apresentada oportunidade posta, visando encetar a marcha da busca de Deus. Quanto mais o espírito ele eleva, mais ele sai do espaço e do tempo. Por isso que um arcanjo, ele não tem a submissão a um relógio, a um local. Ele saiu dessa condição que está inabordável para nós, que não temos condição de ajuizar dos atributos dos anjos. É nesse sentido que Jesus ele vai nos trazer que o momento é esse para a nossa reforma moral, para fazermos o ajuste da nossa rota, construindo o nosso destino. Deus, a meta, ele o meio, a vida o caminho que ilumina de exemplo, para que todos se encontrem e se engrandeçam. Então surge com a psicologia profunda uma nova imagem de Jesus, o homem que ama, que espera, que serve, que ensina, pacientemente intercede junto ao Pai, por todos quantos estejam na retaguarda. E no momento que ele está no madeira infamante, ele vai rogar
ao Pai o perdão para tantos quantos estavam ainda na sombra da ignorância, à noite, sem luar, sem lua, sem estrela, que mostra a situação que nós podemos cair pela nossa inferioridade espiritual. E nesse sentido que é trago para nós, espíritas, nos amarmos e nos instruirmos, porque o esclarecimento, a instrução, a verdade tem o condão de nos libertar da nossa ignorância. E isso se faz acompanhar de uma ampliação da nossa liberdade e do nosso livre-arbítrio e responsabilidade naquilo que optamos e realizamos. Então, um selvagem que mata alguém da sua espécie para se alimentar, ele tem menos responsabilidade nisso do que um civilizado que mata um boi para comer sua carne. Porque aquele selvagem, ele não tem o conhecimento que o civilizado tem. E por isso, a sua responsabilidade por aquilo que ele escolhe e realiza é menor. Por ele ter menos inteligência, menos raciocínio, ele tem menos liberdade. Por outro lado, quando um civilizado ele usa da sua liberdade para fazer o mal, ele vai perdendo, ele vai tendo ela cerceada. Como um indivíduo que assassina outrem e vai para trás da grade. Isso cerceia a sua liberdade devido a uma ação indevida, malévola que ele incitou. Então, se por um lado o selvagem, por ter menos conhecimento, ele tem menos livre-arbítrio e menos responsabilidade por que ele faz, o civilizado, que tem um conhecimento maior e por isso mais liberdade e mais responsabilidade, pode perder a liberdade que tem se usar ela para o mal. E a gente tem exemplo disso também no mecanismo do mapa reencarnatório, que alguém que usou mal uma voz e que, fazendo desse instrumento uma maneira de arrebatar populaços para a insanidade, para a loucura, para o materialismo, ele poderá ser submetido pela lei de causa e efeito indefectível a reencarnar gago, ou com um calo na corda vocal, com uma alteração importante da circuitaria respiratória, digestiva, que significa um cerceamento no uso dessa voz devido à maneira como ele usou isso numa experiência pregressa. Cada caso vai ser caso. Por isso que a Jona vai trazer, que vai surgir com a psicologia profunda, essa nova imagem do Cristo, um homem que ama, espera, serve, ensina, pacientemente intercedendo junto ao Pai, por todos que estão na retaguarda. Então, mesmo no momento supremo, de maneira infamante, ele mansuetamente intercede, rogando ao Pai o perdão por aqueles que estavam naquela sombra ignorante. Ele deixa de ser uma lembrança da ortodoxia ou da teologia para tornar-se atuante vivo, próximo sempre de quem o queira escutar, seguir seu ensinamento atual e palpitante. E aqui cabe a ressalva de que tantos quantos estavam supliciando Jesus no momento extremo, mesmo com a ignorância de não saberem o que estavam fazendo, cada qual foi responsabilizado na pauta do próprio conhecimento e da própria liberdade que tinha. Como Jesus, ele perdoou, ele liberou aquela situação. E ao desencarnar, ele foi alçado para os astrais de onde viera, permanecendo, contudo, no nosso meio energeticamente. Mas aqueles
que encetaram aquelas ações hórridas na direção dele, cada um encontrou o resultado que fez, segundo as indefectíveis leis morais de causa e efeito, ação e reação. Em sendo assim, se considerarmos Pilatos, que lavou as mãos e se omitiu naquele momento perante Jesus, e tinha sido avisado pela sua esposa que se tratava de um homem justo, que na noite em que Jesus iria ser julgado, sendo arrolado perante Pilatos, a esposa dele tem um sonho e alerta ele para que se não envolvesse com Jesus, rogando a ele que liberasse a situação de Jesus. Mas ele se acovarda, porque sabia que se ele libertasse Jesus, ia sobrar para ele. Porque o populacho inflamado clamava pela soltura de Barrabás e pela crucificação de Jesus. E como ele estava ali representando um poderio temporal, mundano, que tutoriava sobre ele, caso recuasse na condenação de Jesus, ele seria rechaçado e teria vindo na sua direção a punição. Então ele se amedronta, lava as mãos, recua e não ouve o aviso que chegou pela sua esposa acerca da situação e deixa Jesus ser entregue. Embora o próprio Cristo houvesse dito que quem havia levado ele até Pilatos tinha responsabilidade maior, Pilatos não ficou isento. Ele encontrou o resultado que ele fez. Ele ia precisar expiar, arrepender, resgatar, curar a situação, porque ele se tornou responsável pelo que ele escolheu. É nesse sentido que, mesmo uma pessoa aparentemente ignorante de uma situação, ela será responsabilizada na pauta daquilo que ela tem condição de ajuizar, do que ela esteja escolhendo e fazendo. E quanto mais a gente tem conhecimento, maior a responsabilidade. Por isso que os espíritas têm uma responsabilidade maior, pela cota, o quinhão de esclarecimento, de orientação, que é trago na nossa direção acerca do mundo espiritual. Isso não é de graça, porque do momento que eu tenho oportunidade de ter contato com tanto conhecimento, instrução, orientação, espera-se que eu coloque isso em prática. Inclusive, um dos aspectos que diz respeito à pessoa conhecer e não viver é a síndrome de Nicodemos. Apesar que não é correto trazer para Nicodemos essa síndrome de ser incoerente e saber uma coisa e viver outra, porque no momento que Jesus vem a desencarnar na cruz, ele vai levar o corpo e preparar para ser feito o seu enterro. Em sendo assim, o mesmo Nicodemos, que havia ido na calada da noite por receio de ser visto, ele, no momento supremo, vai até Jesus desencarnado e o conduz para o sepultamento, que não era permitido naquela época, a não ser que não tivesse outra pessoa para fazer o sepultamento de quem estava ali crucificado. Se houvesse um terceiro que pudesse realizar isso, então Nicodemos, ele não poderia ir e realizar. E ele enfrenta, afrontando a lei vigente,
e faz, mesmo assim, a sepultação do mestre. Em sendo assim, a síndrome de Nicodemos, dizendo de conhecer uma coisa e viver outra, mesmo não se aplicando a ele, vai nos trazer que eu posso ter muito conhecimento, muita leitura de um assunto, muita instrução e não viver. Mostra que o desafio é transformar na minha prática aquilo que eu conheço. Porque falar é fácil, ler mais ainda. O difícil é a gente transformar isso na nossa vida. Porque tantos aspectos de exterioridade, que seja falar, que seja estudar, que seja pesquisar, que seja ler, é tranquilo. Mas a reforma moral que expressará naquilo que penso, naquilo que sinto, naquilo que falo, naquilo que faço, é que diz de quem eu sou, daquilo que escolho, da observação, da vigilância, da oração que tenho. E a série psicológica da Joana de Ângeles, no qual esse livro está incluso, nos ajuda a nos prevenirmos da síndrome de Nicodemos. Pelas orientações que ela dá para a questão da nossa psique, do autoconhecimento e dos manejos para lidarmos com a nossa sombra, para vencermos isso. Porque eu estou lidando não só com a minha sombra, eu estou diante de um caos coletivo, que eu serei chamada a me posicionar. Como um senhor que estava na política e ele tinha ficado sabendo de um esquema corrupto que estava acontecendo com um colega do setor que ele atuava. E ele, como espírita, e mesmo que não fosse, ou mesmo sendo ateu, mas um indivíduo de bem, ele acusa a consciência diante de uma situação dessa, porque a corrupção, ela é assassina. Alguém que corrupta desvia a verba de um hospital, de um orfanato, de um asilo, de uma favela. Em sendo assim, o corrupto, ele assassina vidas. Alguém que está num ambiente de política e que vê a corrupção acontecendo e silencia, ele está sendo, de alguma forma, cúmplice, participando daquela situação. E se o indivíduo ele não tem um preparo moral, ele faz como Pilatos, ele se amedronta, se acovarda e recua. Porque se falar, se delatar, ele pode encontrar o suplício, a tortura, a morte, como acontece. É por esse motivo que do momento que o indivíduo assume um determinado setor, ele precisa se preparar espiritualmente e moralmente para atuar positivamente no mundo. Porque nós seremos responsabilizados não só pelo bem que não tivermos feito, ou pelo mal que tivermos realizado, mas por todas as consequências da nossa omissão, do nosso silêncio criminoso, da nossa lavação de mão, do nosso recuo. E para que nós consigamos atuar positivamente, benignamente no mundo, a gente precisa estar disposto a dar a vida. Porque começar o trabalho com Jesus é fácil, continuar é difícil, terminar é sacrifício espontâneo. Porque mesmo que o indivíduo ele não venha desencarnar naquele labor, ele se impõe regimes tais de austeridade, disciplina, de vigilância, de lapidação da própria imperfeição, de vitória sobre a própria sombra, que são de uma exigência tal que o indivíduo ele vai sendo consumido por aquele labor e segue realizado ao estar leal àquilo que se propusera, mas é sacrificial.
a vida está sendo dada naquela causa. É nesse sentido que a Joana ela vai nos alertar aqui acerca dessa postura de Jesus que intercede por aqueles que estão na retaguarda, na covardia, na ignorância, no ódio, para que despertem o quanto antes. Deixa de ser uma lembrança de ortodoxia ou de teologia e torna-se atuante, vivo, próximo sempre de quem o queira escutar e seguir o seu ensinamento palpitante atual. Sua proposta não é para que se fuja desse mundo enfermo, do populacho empobrecido moralmente, mas para que se consiga curar a doença, com a conquista da saúde para cada membro do planeta. E haja enriquecimento moral de toda criatura membro do organismo populástico. Tal cometimento é um grave desafio que somente o espírito paciente irá conseguir, por isso serão chamados filhos de Deus. Então, a fuga seria o oposto da proposta e do convite invitado pelo mestre. E é nesse sentido que é na contramão disso, a gente vai abraçar a realidade para levarmos benefício, a nossa contribuição nobre. E que isso passa, às vezes, pela conversa com alguém. Porque se chega até mim uma pessoa que começa a falar mal de outra, e eu ouço como se não estivesse acontecendo nada, eu estou conivendo com aquilo. Em mecanismo de energias malsãs que acontece quando há malquerença, malfalácia, porque quando uma pessoa começa a falar mal de outra, ela atrai para si os obsessores que acompanham essa outra pessoa. E vai abrir campo para toda uma locupletação espiritual que a comprometerá. A fofoca, a panelinha, os conflitos, as discussões, as brigas, isso tudo atrai comparsas do mundo espiritual que se locupleta nessa situação e as incita. Eles pedem fogo na situação para piorar, para ficar ainda mais acirrado, o conflito, a briga, a ira, a vingança, que não tem fim, a não ser que o indivíduo resolva levantar a bandeira da paz, do perdão e seguir a própria vida no autocomando, no autodomínio, para dignificar o próprio destino, a própria roda samsara, não acaba. Porque o indivíduo, quando entra em vibração de desforço, ele nunca é saciado. O desforçado pode estar no pó do sofrimento, que o desforçador não está contente. Ele acha que precisa supliciar mais o outro. É uma alienação, é uma loucura. Que o indivíduo ele se permite rolar devido a essas vibrações insanas, perversas, cruéis, que pipocam em torno de nós, aguardando um insignificante descuido para nos dominar, para nos hipnotizar, para nos obsedar, nos subjugar. Por isso que é muito sério, porque se eu estou conversando com uma pessoa e se inicia vibrações desse jaez e correlatas, eu precisarei me manifestar, de maneira a acender a luz, ou direcionando o tônus daquela conversa para algo positivo, ou trazendo os aspectos das qualidades que a pessoa que está no malho calunioso, recebendo aquela vibração, tenha, porque todos têm qualidades, e que são muito mais do que os defeitos. Se nós, numa situação dessa, trazemos a qualidade do outro, a gente desfaz aquela situação de caluniar, de falar mal. E é nesse sentido que, do momento que uma situação está acontecendo diante de mim, onde alguém
está precisando de ajuda ou está tendo uma conduta que está fazendo acionação para uma queda. Se eu me omito, se eu fico naquele silêncio covarde, naquela acomodação, que é cumplicia, no menor esforço, na poltrona de luxo, numa preguiça mental que nós temos tendência para ela, eu estarei me comprometendo com o resultado daquilo. As consequências daquele erro virão sobre mim também. Por isso que não é simples. É nesse sentido que a Joana vai trazer como nós precisamos alinhar o nosso pensamento com o de Jesus, lapidar o nosso sentimento sobre a sua fonte, para que nós não nos imiscuamos com essa situação. Porque um descuido pentelhético é o suficiente para a gente se comprometer com uma sombra e que terá consequência, fatalmente. Porque todos estamos submetidos às leis morais que regem os nossos destinos, a revelia de nós mesmos, a gente queira ou não. É nesse sentido que ela vai trazer que a proposta de Jesus não será para uma fuga. Ele deixa de ser lembrança ortodoxa ou teológica, saindo dessa teologia para tornar-se atuante, vivo e próximo daquele que o chama, que deseja o escutar, ver como ele agiria diante de uma tal situação para fazer igual, o que ele pensa de uma dada questão, seguir seu ensinamento palpitante, atual. Por esse motivo que o orbe enfermo, empobrecido moralmente, o indivíduo que se cura a sua própria doença com a conquista da saúde, levará para cada membro do planeta. Porque quando eu faço bem, eu sou a primeira e a mais beneficiada. E haja enriquecimento moral dos indivíduos, membros desse populástico. É um grave cometimento desafiador. Somente o espírito paciente, mansueto, sábio irá conseguir. Por isso, será chamado Filho de Deus. É nesse sentido que esse convite ele ressoa para nós e mostra que, mesmo sendo um desafio, Jesus nos dá as condições para realizar isso. Porque nos dá a instrução, nos deu o seu exemplo. Porque do momento que ele veio e viveu isso, a gente tem parâmetro para fazer igual. Nos dá a sua orientação. Nesse sentido que nós temos recursos para acertar, para lograrmos esse êxito e para conseguirmos, enquanto estivermos na Terra, sermos úteis no limiar da nossa força. Por esse motivo que, para superar os nossos limites, autossatisfação e realização feliz, é que reencarnamos na Terra, crescendo a esforço pessoal com tenacidade, valor moral. Se um indivíduo ele se deixa levar, por exemplo, pela raiva, obnubila a razão, precipita o ser em profundo fosso alucinatório. Cada um será o construtor da sua realidade. Se afirmará e desembaraçará da mar prejudicial a que se deixará atar. Insistência e qualidade da mensagem responde pelo resultado a conseguir. Ninguém espere milagre de ocasião no que diz respeito à programação da própria vida. Cada qual respira no clima onde reside, no ar que elabora. Mudança psíquica de uma paisagem perniciosa para outra de qualidade superior demanda esforço, tempo. Conforme pensarmos, acumularemos memória que retornará aos painéis do conhecimento no momento próprio.
A postura amorosa despertará a consciência de nós mesmos, anulando o fluido pernicioso que abre campo para instalar doença incurável, portanto, do sofrimento dilacerador. Diante do karma extremo, desse modo, o amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação ou de causa e efeito, alterando-a para melhor, dando-lhe sentido da felicidade. Numa linha direcional, de coerente atitude, a variação contínua instabilizadora perturbante seria uma invigilância. Por isso que do momento que o indivíduo ele é bom e está atuando utilmente, ele precisa observar de maneira adequada, vigiar e orar para que consiga dar prosseguimento ao seu fanal. Por isso que esse vai ser trago para nós sobre um olhar que nós realizamos da nossa situação e daquilo que possamos fazer em prol da resolução do que ocorre. Por isso que Jesus vai dizer na parábola do semeador que aquele que recebe a semente entre espinhos ouve a palavra. Em seguida, o cuidado desse orbe, a ilusão da riqueza, sufoca em si a palavra e a torna infrutífera, nos mostrando que corremos esse risco. Mas aquele que recebe a semente numa terra boa, ele escuta a palavra, lhe presta atenção e dá fruto. Rende 100 ou 60, 30 por 1. Por isso que nos é trago sobre essa condição em que nós estamos e que significará fatalmente os pipocos frutosos que eu distribuí. Através daquilo que falamos, como falamos, estamos fornecendo a outra a linha do nosso próprio retrato, distribuindo felicidade sem procurar ser feliz. Estaremos na linha direcional abnegatória, na fé a expressar serviço, de fé que é utilidade no orbe. Muito difícil será viver bem se não aprendermos a conviver fazendo essa submissão e o cumprimento do nosso dever, que é o resumo de toda especulação moral, onde o indivíduo ele está presto, pronto para dobrar-se a qualquer complicação, mas permanece inflexível perante a tentação. Nosso pensamento gerará nosso ato gerará pensamento no outro. Inspiramos simpatia, elevação, bondade e nobreza junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão alegre. Estamos na luta que nos renova ao aceitarmos a vida tal qual é, pois Deus nos situa na prova por treinamento de fé. Laboremos, sirvamos, auxiliemos, não deixemos o tempo em vão. O nosso espírito guia nem sempre está de plantão. O erro nos ensinará o caminho do acerto e o fracasso nos mostrará o caminho da segurança. Então, tanto quando cairmos, teremos o caminho do acerto, por isso vamos atrás para consertar, e o fracasso vai nos mostrar a ruela da segurança. À medida que tentaremos abarcar, e pela intuição, a inspiração, a meditação, a reflexão, a prece, termos esse aprendizado e essa disposição.
Nesse sentido, que o porvir, apesar de pertencer somente a Deus, é nossa esperança, faceado no bem que estejamos fazendo hoje, levantando moralmente tantos quantos no pregresso houvermos derrocado. Cabeça ociosa é perigo à vista. Nessa hora, o pensamento desordenado pode nos levar à tristeza, depressão, bem como aumentar nossa mágoa, rancor. Mente vazia é porta aberta, ação trevosa, campo propício à fermentação de ideia negativa, acaba por tecer o fio do nosso destino. Água empoçada favorece o envolvimento de verme, bactéria. O organismo físico sem atividade fica mais vulnerável à doença. Se aspiramos à felicidade, procuremos ocupar-nos com alguma atividade nobre. Surgindo o pentelésimo vazio, preenchendo, como a leitura salutar, um labor que aguarda insância para execução, uma conversação positiva, via ação útil. 9.